Seguir um devocional errado pode te afastar de Deus, ao invés de te aproximar. Muita gente escolhe o devocional pelo hype, pela modinha, pela capa ou porque simplesmente tá todo mundo usando. Por volta de setembro, as editoras começam a lançar os seus novos devocionais. Então você recebe aquela enxurrada de devocional, de lançamento e talvez você acabe comprando pelo lançamento que você viu, pela colega, pela blogueira que você viu que está fazendo sem se informar sobre aquele devocional. Mas quase ninguém para pensar, isso combina comigo? Esse devocional tem a ver com o meu estilo? Tem a ver com o estilo que eu gosto de ler? Ou o mais importante, esse devocional tem a ver com o estilo ou a fase espiritual que eu me encontro? Afinal, eu já falei em outros vídeos que o devocional é o nosso momento de maior intimidade com Deus, aquele momento que você para gerar um relacionamento com Deus. Hoje eu vou ranquear os devocionais mais conhecidos e falar sobre eles, com os pontos fortes, os pontos críticos, e depois eu vou mostrar para vocês a diferença entre eles, vou mostrar os que eu uso, indicar e falar sobre cada fase que esses devocionais estão, para ver se eles estão de acordo com a sua fase espiritual. E depois eu vou mostrar alguns que eu tenho e que têm estilos completamente diferentes entre eles. Então fica até o final porque esse vídeo pode ajudar você a mudar a forma como você escolhe o seu devocional. Em primeiro lugar, o devocional da Viviane Martinello Mulheres. Esse é o meu devocional favorito. Eu já falei sobre ele num outro vídeo aqui. E para mim, ele é o mais completo espiritualmente. Pontos fortes dele. Ele tem um forte chamado ao arrependimento e mudança de vida, exortação, tem confronto, chamado à identidade, chamado à santidade. Ele é um devocional transformador, ele literalmente vai te confrontar nas suas atitudes diárias. Uma mulher real, com pecado real, com vida real. Ele tá no top 1 pra mim, porque pra mim ele é o mais completo em exortação, confronto. Ele não faz o estilo emocional. É para quem quer uma experiência profunda com Deus. Mas o devocional da Viviane Martinello desse ano tem alguns pontos que eu não gostei tanto, única e exclusivamente da edição dele, não é o contexto, não são os textos, as reflexões que ele traz. Mas o devocional desse ano da Viviane Martinello, ele acabou vindo com uma letra muito fina, muito fraquinha e não é tão confortável para ler, tá? Não é impossível de ler, é apenas um detalhe, tá? Então, pra mim, é o único defeito que ele apresentou esse ano. Eu vou mostrar ele por dentro agora pra vocês verem como que é a estrutura dele. Simples, elegante, edição em capa dura com o marcador aí das páginas. Ele veio nessa cor amarelo queimado. A Viviane Martinello falou que escolheu essa cor pensando num raio de sol. Quando a gente abre, a gente já vê a introdução, uma mensagem dela para as mulheres. E como eu tô mostrando aqui, folheando para vocês, vou dar o foco na letra escolhida, que foi o ponto que eu menciono aqui, que foi a parte que eu menos me identifiquei. Achei que ficou muito clarinha e fina. Aqui eu peguei o devocional Glorify para comparar com vocês a cor da letra e como não fica tão confortável para leitura como os outros devocionais. A folha eu achei muito fininha também. Temos aqui então o dia, o título e o texto bíblico-chave. Depois disso a gente vai ter a mensagem. É uma mensagem curta, breve, mas muito profunda. Lá embaixo vai ter um espacinho para as anotações e para quem quiser fazer o acompanhamento de plano de leitura diário da Bíblia anual, tem aí embaixo para acompanhar. Ponto de atenção desse devocional. Ele não é um devocional confortável, como eu já disse, ele vai trazer confrontos e reflexões para você realmente repensar as suas atitudes. É uma mudança de vida. E é por isso, justamente por isso, que eu gosto dele. Esse confronto faz a gente gerar mudanças internas. É para quem não quer só se sentir bem, é para quem realmente quer mudar de vida. Para quem eu indicaria esse?
Para as mulheres que querem crescer espiritualmente, já tem um embasamento na fé e querem alguma coisa mais profunda, não tão raso. É para a mulher que aguenta confronto e quer uma maturidade. Em segundo lugar, nos meus favoritos, eu vou colocar esse livro físico aqui do Glorify. Acredito que eu tenho o Glorify há uns 2 ou 3 anos, ele já tem aí as marquinhas de uso e ele definitivamente é a minha edição favorita. Também em capa dura, a capa dele é bem cleanzinha, mas a beleza está por dentro. Gente, que edição mais caprichada, totalmente colorida. Dá muita satisfação de ver, gente. Diferente dos outros devocionais, eles separaram esse devocional por temas, gente. Então eles separaram aí os temas que eu tô mostrando, são 4 temas e cada tema tem a sua própria cor. É absurdamente lindo, gente. Não tenho mais nem palavras para elogiar. É a edição mais bonita que eu tenho. Infelizmente, pelo que eu vi, o Glorify não lança anualmente, né, as edições. Pelo que eu pude ver, eles têm 2 edições impressas. Eu lamento, porque eu gostaria muito que eles tivessem mais. E aqui por dentro, no nosso devocional, a gente vê uma frase que eles colocam, o título, o texto base, né? A mensagem aí que eles preparam. Depois vai ter uma oração e um espaço para anotações. Eu não sei se você já conhece, mas o Glorify, ele tem um aplicativo de devocionais e quando eu fui na livraria eu encontrei esse livro e eu resolvi trazer ele. Eu não me arrependi. Ele segue o mesmo estilo da Viviane Martinello. Confrontador, para quem já tem uma rotina espiritual, quer se aprofundar, não tem medo do confronto e quer uma mudança de vida. Então, as coisas que eu falei da Viviane Martinello, eu também aplico aqui nesse devocional do Glorify. Mas eu acho importante também falar, se você é uma pessoa tecnológica, você conhece esse aplicativo do Glorify, eu também vou incluir ele aqui no meu ranking dos devocionais. Se você faz ele pelo aplicativo do Glorify, você é uma pessoa totalmente assim tecnológica, gosta de praticidade, você tem ele ali de fácil acesso na sua mão, ele tem devocional, música, conteúdo de estudo num lugar só. Meus pontos de reflexão para o aplicativo são os seguintes. Eu acredito que para mim não funcione tanto porque eu me distraio fácil. E o meu foco quando eu estou fazendo o devocional é ter um foco naquele momento com Deus sem distrações. Então, o aplicativo, se você é uma pessoa concentrada, não se distrai fácil, porque ele tá ali na sua mão. Para você sair dali, a hora que você vê, você já tá no Instagram, vendo redes sociais. Então, se você é uma pessoa que tem foco, consegue se concentrar ali, ele é ótimo. Mas se você é uma pessoa que se distrai fácil, eu recomendo que você tenha um devocional num livro físico para você ter esse momento único e exclusivo, focada, sem distrações. Eu vou confessar que eu gosto mais das coisas físicas, porque ultimamente a gente anda muito distraído com as redes sociais, então eu aproveito esse momento para me desligar de tudo e ficar sem as redes sociais, sem notificações de celular, sem correr o risco de eu fechar o aplicativo, chegou uma notificação, eu ir lá ver o que é, entendeu? Então, se você é uma pessoa concentrada, o aplicativo é ótimo. Se não, eu aconselho você a ter o livro físico. Em terceiro lugar, eu acredito aqui no meu ranqueamento, estão os tradicionais pão diário, sem modismo, constante. E aí, falando um pouco sobre ele traz um estilo que ele vai contar uma história do cotidiano e depois dá uma palavra para você aplicar na sua vida. Ele é curto, breve, tem palavra bíblica. Eu vou mostrar ele por dentro para vocês. O pão diário vem numa versão simples, em brochura, ele é um tamanhinho pequeno. O objetivo dele, no meu ponto de vista, é ser muito prático e funcional, com uma leitura breve. Temos data, título, plano de leitura anual, ali tem o texto base para você acompanhar na Bíblia e no final, um espaço para aplicação e uma frase de finalização. Os pontos fortes dele são embasamento bíblico. É ótimo para criar rotina com Deus, são histórias curtas e aplicadas na vida cotidiana. Ele é simples, fiel às escrituras e serve para qualquer fase da vida. Um ponto crítico é que ele tem pouco aprofundamento teológico.
Ele não vai entrar tanto em questões específicas da vida da mulher, ele é um pão diário para todos, ele não é focado na vida da mulher, assim como os outros que eu mostrei. Dos que eu mostrei, só o da Viviane Martinello vai trazer um foco na vida das mulheres. Ele não confronta tanto quanto o da Viviane Martinello e o Glorify. Eu indicaria para pessoas que querem uma disciplina espiritual e uma leitura bíblica sem enrolação, curta, breve, direta. Em quarto lugar, eu vou colocar aqui o famoso Café com Deus Pai. Eu acredito que a essa altura ele ficou tão conhecido, mas é provável que você talvez não tenha ouvido falar nele, então eu vou mostrar ele por dentro. Eu sempre achei por toda a vida as capas do Café com Deus Pai muito lindas. Essa em especial é já do próximo ano, de 2026, ela tem uma textura mais ásperazinha. Eu já falei sobre ela num outro vídeo, então eu vou focar nela mais aqui na parte interna. Ela também traz uma introdução aqui, né, um espaço para você colocar seu nome, introdução do autor. Tem também as imagens de café, né, tudo remetendo ao próprio título. É muito lindo e caprichado, gente. Por todos os anos ele vem seguindo o mesmo padrão de apresentação, né, ele traz aí o texto da Bíblia, ele traz do lado uma frase de reflexão. Tem também o acompanhamento anual da Bíblia, se você quiser ler junto, e aí um espaço para anotação. Pelo que eu posso reparar, ele sempre segue esse padrão. O Café com Deus Pai é o queridinho da internet. Ele ficou muito famoso por ter uma linguagem fácil, acessível, e eu acredito que hoje em dia ficou muito fácil a gente criticar as coisas, falar mal, mas o Café com Deus Pai tem um ponto que eu gosto muito e é o seguinte, ele é muito evangelístico. Devido à linguagem fácil dele, várias pessoas que nunca tinham se interessado em ter um momento com Deus passaram a ter esse desejo de pelo menos conhecer. Então o Café com Deus Pai é para aquelas pessoas que ainda não têm uma disciplina espiritual, nunca tiveram um contato com Deus e querem começar essa mudança de vida. Então o Café com Deus Pai abriu muitas portas e devido à linguagem fácil, prática e motivacional dele, ele tem alcançado muita gente. Então, os pontos positivos dele são linguagem fácil, prática, é visualmente muito bonito. A leitura dele é rápida, funciona muito bem para quem está começando agora. Pontos críticos que eu não posso deixar de comentar aqui para você analisar em que fase você se encontra e esse é o melhor modelo para você agora. Ele é mais motivacional do que bíblico. Ele tem dentro dele a passagem bíblica para você acompanhar, mas você vai perceber que ele é um livro mais motivador do que de aprofundamento teológico. Ele não é tão profundo espiritualmente. Eu acredito que ele tem pouco confronto, pouca exortação, justamente com o objetivo de alcançar pessoas de forma evangelística, de forma a apresentar um primeiro contato com o evangelho, motivacionar e gerar um desejo dela conhecer mais profundamente a palavra. E pode passar uma falsa sensação de crescimento espiritual. Então é necessário ficar atento. Sempre lembrando que os devocionais são complementos da leitura bíblica. Esse Café com Deus Pai, ele também traz a leitura da Bíblia durante o ano todo. Então esse devocional, ele te motiva, mas não necessariamente te transforma. Até porque quem transforma é a palavra de Deus. Então esse é um complemento. Se você é um iniciante na fé, se você quer criar essa rotina, mas ainda não tem conhecimento nenhum, esse é ótimo. O perfil ideal eu classificaria como totalmente novo na fé. Ah, Fer, mas então por que você compra ele todo ano, como você já mencionou aqui no canal? Como eu disse, ele é motivacional, então todo mundo tem aquele dia que tá um pouco para baixo, que precisa de uma palavra para levantar, para animar, ou que você não quer se desgastar tanto naquele momento num devocional de profundidade. Você quer realmente uma palavra assim de motivação. Então, quando eu tô nesses dias, eu escolho ler algo mais tranquilo, que aquiete a minha mente. Se eu não estou tão bem assim para ler uma coisa tão profunda, eu escolho esse devocional que é mais fácil, que é mais de motivação e que vai me levantar daquele momento meio jururu. Então, é nesses momentos que eu escolho o Café com Deus Pai.
Agora eu vou te mostrar outros devocionais que têm propostas bem diferentes, não são tão conhecidos, mas que eu gosto muito. E é isso que é importante e eu estou tentando mostrar para vocês. Não existe um único tipo de devocional que sirva para todo mundo, por isso é importante você conhecer a forma de abordagem de cada um e se ele reflete aquela fase da vida que você está vivendo, a fase espiritual que você está vivendo e o estilo de conversação que você gosta. Por exemplo, como eu citei, o Café com Deus Pai é mais motivacional. O devocional da Viviane Martinello é voltado para mulheres que querem um aprofundamento espiritual. Então eu vou mostrar agora para vocês esse devocional aqui. Eu não sei se eu falo direito o nome dele, mas é Charles Spurgeon. Ele é manhã e noite. Esse devocional passa a estrutura pra mim de nobreza, gente. Ele é capa dura. Na borda dele as folhas são douradas. E todo o início dele, gente, tem essa letra aí, ó, por exemplo, o S e o D, ele é floreado, sabe? Ele é muito lindo, gente, não tenho outra palavra pra definir ele é lindo. Porém, como eu já vou falar pra vocês, ele é uma leitura muito mais densa que as outras, tá? Ele é uma leitura de aprofundamento, que exige mais reflexão e tempo. E esse daqui não é um devocional pra você ler com pressa. Ele exige atenção, reflexão e maturidade. E a linguagem dele não é tão fácil. O estilo dele é profundo, teológico, confrontador. Ele exige atenção, ele não tem uma linguagem tão fácil, então você precisa estar ali focada nele. Mas ele vale muito a pena, também é um dos meus favoritos. Transformador, confrontador, vale muito a pena. Mas o perfil dele é para quem quer um aprofundamento espiritual, quem quer profundidade real e não tem medo de parar para refletir, pensar e fazer uma leitura de qualidade. Esse é o devocional Deus Me Ama, pão diário voltado para mulheres. Também em capa dura, a gente já pode perceber toda uma estrutura voltada para as mulheres, né, gente? Ele é florido, muito bem escrito aí, em vermelho e branco. Tem uma letra muito gostosa de ler. O que eu percebo nele é que é uma leitura breve. Talvez para você que tenha pouco tempo, ele é uma leitura curtinha. O estilo dele é bíblico, acolhedor, muito prático. Ele vai trazer uma história da vida cotidiana e fazer aplicação espiritual nele. Ele é um devocional equilibrado, nem raso, nem muito profundo. O perfil dele é para mulheres que querem constância sem peso. Esse outro devocional é A Escuta de Jesus. Também foi um devocional que eu encontrei na livraria e eu fiquei completamente apaixonada por ele. Ele faz um estilo orações, tá? Então eu vou abrir e mostrar para vocês mais detalhadamente. Ele é curtinho e ele tem justamente esse foco numa oração, numa gratidão. É um devocional que ele acolhe, ele abraça. Se você se sente ferida, esgotada, cansada, eu indico muito que você tenha esse também. Eu vou deixar aqui algumas folhinhas dele para vocês verem o estilo, como ele fala, mas esse daqui é um conforto. Em capa dura, num estilo marmorizado, essa imagem, esse design já reflete bastante o que vai ser o livro. O foco é única e exclusivamente Jesus. São orações da vida cotidiana, mas voltadas para um conforto, um agradecimento. As páginas são amarelinhas, são orações curtas, mas muito profundas. É um livro muito maravilhoso e gostoso de ler. E por último, o Boa Noite, do Israel Belo de Azevedo. Gente, esse devocional eu tenho há anos e ele é noturno. Ele não é um devocional de confronto, ele é um devocional de encerramento, para você ficar tranquilo no final do dia, um devocional de gratidão, de descanso da alma. Ajuda você a desacelerar, te leva a uma entrega, uma sensação de descanso mesmo para o final do dia, para sua mente repousar em Deus. O perfil para esse daqui é para quem gosta de fazer um encerramento noturno com Deus, de fazer um devocional à noite também, tá? Eu aconselho muito ele, eu não fazia um devocional específico à noite, mas eu passei a fazer depois desse.
Eu amo como a capa desse livro já entrega o objetivo dele, um objetivo noturno, de conversa com Deus, de entrega do seu dia, com a intenção de reflexão do seu dia e gratidão por tudo que Deus fez. Então, o objetivo desse livro é desacelerar a sua mente e agradecer. É isso, esses foram os devocionais que eu apresentei para vocês e eu gostaria de encerrar esse vídeo dizendo que o maior erro que as pessoas cometem não é um devocional ruim, mas é escolher um devocional que não tem a ver com o seu estilo ou com a sua fase espiritual. O melhor devocional não é o mais famoso, não é o mais bonito, é o devocional que vai te aproximar de Deus, que vai conseguir fazer com que você tenha a sua rotina diária devocional. E para isso você precisa conhecer a abordagem de cada devocional. Espero que isso tenha ajudado você a entender mais sobre os devocionais, tenha apresentado devocionais de forma que você ainda não conhecia. Agora me conta, qual fase você está vivendo para escolher o seu devocional? Uma fase que você precisa de consolo, de confronto, de arrependimento ou de constância e profundidade? É isso então, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!